A hora da AmCham Angola. A hora da AmCham Angola, o seu magazine de negócios. Acompanhe aqui todas as novidades sobre as relações comerciais, educacionais e culturais entre Angola e os Estados Unidos da América. A AmCham Angola está afiliada à Câmara de Comércio dos Estados Unidos da América, a maior organização de negócios do mundo, representando mais de 3 milhões de empresas em vários setores e países. A hora da AmCham Angola. Todas as quartas-feiras, das 10 às 11, nos 95.5 FM. Luanda, Antena Comercial. A AmCham Angola surge para poder reforçar as condições que possam sustentar a atividade das empresas americanas em Angola. Ela assenta essencialmente em 4 pilares: as relações comerciais, económicas, educacionais e culturais. Tendo em conta a questão comercial, vê-se com alguma preocupação o facto de as trocas comerciais entre os Estados Unidos e Angola venham a declinar, pese embora haja um equilíbrio ou uma constância em relação aos níveis de exportações dos Estados Unidos para Angola, mas as exportações de Angola para os Estados Unidos vêm a declinar desde 2008, onde houve o pico dessas trocas comerciais, um valor de 20,6 bilhões de dólares, e neste momento resumem-se em 4 bilhões. Do ponto de vista económico, as empresas americanas estão presentes em toda a parte do mundo e quando elas aparecem no mercado, têm a tendência de criar empregos e participando exatamente no desenvolvimento do país anfitrião. Do ponto de vista académico, a AmCham está bastante ansiosa no sentido de encontrar mecanismos que aproximem pelo menos as instituições académicas a nível das universidades. Existem várias universidades nos Estados Unidos que estão interessadas em interagir com universidades em Angola, no sentido de poder contribuir na melhoria de formação e de educação dos quadros nacionais. Falou Pedro Godinho, o presidente da AmCham Angola, a Câmara de Comércio Americana em Angola. Estamos a acompanhar a hora da AmCham Angola. O programa de rádio sobre as oportunidades de negócios e as relações comerciais, educacionais e culturais entre Angola e os Estados Unidos da América. Todas as quartas-feiras, das 10 às 11 horas, aqui na LAC. Estimados ouvintes da LAC, votos de muito bom dia, sejam bem-vindos a mais uma edição da Hora da AmCham, o programa de rádio que lhe conta o que de mais importante se faz e acontece nas relações entre Angola e Estados Unidos da América e especialmente o painel de petróleo e de gás que já é habitual, todas as segundas, quartas-feiras de cada mês, cá está o nosso painel que se reúne para analisar o que de mais importante acontece no setor de petróleo e de gás em Angola e no mundo. Como sabe, a presença dos Estados Unidos em Angola é mais visível no setor do petróleo e gás, mas os Estados Unidos estão presentes noutros setores também. Mas cá estamos para olhar para este setor que durante muito tempo dominou e ainda domina as relações e as trocas comerciais entre os dois países e trazemos os nossos especialistas para analisar. Começamos por saudar aqui nos estúdios José Oliveira, ele que é colaborador do Centro de Estudos e Investigação Científica da Universidade Católica de Angola e ele também é editor da revista Energia. José Oliveira, muito bom dia, bem-vindo à Hora da AmCham. Bom dia, Joel, bom dia, ouvintes e bom dia, colegas de painel. Obrigado, bom dia, José Oliveira. Também connosco e a partir do Porto está Frederico Martins Correia, hoje um pouco distante, mas perto, não é, Frederico? Bom dia e bem-vindo aqui ao nosso painel uma vez mais. Muito bom dia, caros colegas de painel, muito bom dia, caros ouvintes. Espero que seja uma sessão bastante produtiva para todos nós e que
Tenham todos uma excelente semana. Obrigado, Federico. Para quem não conhece, é partner da Deloitte para o setor de petróleo e gás e também é engenheiro mecânico. Também connosco está o nosso economista, o Dr. Afonso Chipep. Ele é presidente do Conselho Fiscal da Ordem dos Economistas de Angola. É um quadro ligado há mais de 30 anos ao setor dos petróleos e também já tem um livro Pensar Angola Agora. Dr. Afonso Chipep, muito bom dia. Bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso painel de petróleo e de gás. Muito obrigado, Joel. Muito obrigado por ter mencionado a nossa ordem e quero dizer que estamos disponíveis e cumprimentar a nossa audiência, os ouvintes da LAC, assim os colegas do painel e em especial a AmCham Angola, com o seu presidente, o nosso amigo Pedro Godinho. Exatamente, engenheiro Pedro Godinho, que se irá juntar de Nova Iorque. Vamos avançar com a primeira questão que aqui temos e, como sempre, a gente pede ao José Oliveira para fazer a introdução ao tema. O tema de hoje é exatamente o tema que estava previsto para o mês passado. Falávamos dos custos de produção de petróleo e de gás no país e o José Oliveira tem aqui umas notas bastante interessantes e também outros fatores que retiram competitividade da indústria de petróleo e de gás em Angola. José Oliveira, é possível falar hoje em dia no custo de produção de petróleo e de gás em Angola, hoje, se sim ou não, qual foi a evolução deste custo na última década, por exemplo, em 2011, 2012, e olhando para a data atual, se é possível olhar para esta vertente já ou ainda podemos olhar para outro indicador porque este ainda não temos? Os custos de produção de Angola, em princípio, são elevados porque nós somos um país de águas profundas. Agora, e isso, os desenvolvimentos dos campos de petróleo são bastante dispendiosos. A Sonangol, durante o seu tempo de concessionária e agora a NPG, não tem os custos de produção do país calculados. Os custos de produção não é um cálculo muito fácil, é um cálculo que se tem de atualizar todos os anos. Mede-se os custos desde a primeira despesa, o primeiro dólar despendido na pesquisa, até à produção do primeiro barril. Isso tudo engloba os custos de produção. A parte mais volumosa são os investimentos, são as estruturas para pôr em produção. Em Angola, infelizmente, durante um certo tempo, a Sonangol tinha uma noção dos custos de produção por bloco. Eu lembro-me quando se começou a produzir no bloco 3, por exemplo, os custos eram muito baixos, porque o desenvolvimento do complexo do Girassol, que é um campo gigante, ficaram à volta de 3 mil milhões de dólares. Ora, as reservas do Girassol e do complexo, portanto tem mais dois campos ligados, são cerca de 850 milhões de barris. De maneira que se a gente calcular os custos de produção, o rácio por barril é muito baixo. Os custos depois foram subindo, o Dália no bloco 17 também tem custos baixos, porque é um campo gigante, tem cerca de 1.500 milhões de barris de reservas. Foi ainda desenvolvido no bom tempo, de baixos custos, portanto tem custos de produção baixos. Depois começaram a subir no bloco 15, os custos ainda bons de produção, mas já são mais elevados. No bloco 17 depois os custos foram subindo. Os custos mais elevados que nós temos de produção são os do bloco 32, que números sem ser com grande precisão, devem andar à volta de 35, 40 dólares por barril. O bloco 1506, como tem descobertas pequenas, também tem custos de produção elevados. Agora, é lamentável, nós devíamos ter o custo de produção calculado para o país e atualizado anualmente. Infelizmente não temos. Mas quem deveria fazer isso agora? A concessionária, a Sonangol, nunca o fez como concessionária, nunca consolidou os custos dos vários blocos e calculá-los e depois fazer as médias ponderadas. Os custos de produção são calculados em média ponderada, porque de acordo com o volume dos investimentos e o volume de reservas descobertas. Então tem uma tarefa para a NPG. É uma tarefa que eu já sugeri. Não vai ser muito fácil, porque era preciso ir buscar dados do princípio. Enfim, não vai ser muito Mas com fácil. a transição, por exemplo, a NPG herdou os departamentos da Sonangol, os dados e tudo, mesmo assim não consegue? Não é fácil, mas quer dizer, devia-se tentar fazer isso, porque os países desenvolvidos têm os custos de produção calculados. Isso poderia ajudar-nos a atrair mais investidores, por exemplo, se tivéssemos esse indicador? Não, ou nem por isso? dá uma ideia de quanto era importante, como nós somos um país dependente de águas profundas, ver qual era a nossa média ponderada. E depois, quando se calcula a média dos custos de produção, sabe-se quais são os blocos que foram mais caros e os foram mais baratos. Eu dei alguns exemplos. Os primeiros custos de produção, ainda antes do bloco 17, eram bastante baixos em Cabinda e baixaram muito porque o complexo do Tacula é um campo gigante, tem mais de 1.000 milhões de barris de reservas e isso baixou muito o nível de custos de produção de Cabinda. E eles são águas rasas, também é preciso que se note.
Bem, e os custos de produção baixos, antigos, beneficiam depois na evolução dos custos de produção do país, porque os custos são calculados em média ponderada. Nós, se não tivéssemos bloco zero com custos de produção baixos e não tivéssemos os primeiros desenvolvimentos do 17, que são custos muito baixos, teríamos hoje um custo de produção muito mais alto, a nossa média ponderada seria muito mais alta. Eu sei de algumas pessoas que fizeram alguns cálculos muito por alto, calculam que o nosso custo de produção, em média ponderada, andará à volta dos $30. Não tenho dados nem para dizer que sim, nem para dizer que não me parece um valor muito longe da realidade, mas o que é certo é que não é dados calculados. Agora, o que eu acho que está calculado e que se usa no país e que também é um custo muito importante, e esse é calculado anualmente, são os custos de operação. Os custos de operação metem todas as despesas do dia-a-dia. Os nossos custos de operação, eu trouxe alguns apontamentos que publiquei no relatório de energia do SEIC. Nossos custos de operação em 2014 eram 8,45 por barril, em média ponderada. Os custos vão, as pequenas produções têm custos elevados. O 405, por exemplo, em 2014 tinha um custo de operação de $49 por barril, que era elevadíssimo. Bem, mas como as grandes produções têm custos baixos, o bloco 17, o bloco 15, o bloco 15 em 2014 tinha $5,22 de custos de operação, o bloco 17 tinha 5,66, por cerca de $5,5 por barril. Depois, os custos foram reduzindo, com a crise as companhias fizeram, em 2015 os custos de operação em Angola baixaram para 8,08, $8 por barril, 8,08. Em 2016 baixaram ainda mais, vieram para $7,66 por barril. Em 2017 é o ano dos custos mais baixos da operação do país, $6,74 por barril. Começaram a subir, em parte porque já tinham, quer dizer, conseguiu-se fazer todas as economias que havia e as companhias reduziram bastante despesas e fizeram o máximo de economias possível com a crise. Em 2018 começam a subir e fundamentalmente começam a subir porque começam as produções a diminuir. Como o custo de operação é um rácio, volume-despesa, portanto, à medida que a produção diminui, os custos têm tendência a aumentar. Em 2019 já eram $8,20 por barril. Eu não vi ainda os dados de 2020, a NPG ainda não os publicou, mas calcula-se que tenham subido, espero que não tenham chegado aos 9, mas não estarão muito longe de $9 por barril. Estes são os custos que se têm a calcular e que não são elevados, dado que o país é dominante de águas profundas, não se podem considerar elevados, estão bons, estão numa boa média. Claro que o Brasil tem custos de operação mais baixos que nós, porque tem bastantes campos gigantes no pré-sal. Qual é o custo do Brasil? Não tenho visto agora, mas é capaz de andar entre 5 e 7. Não tenho de memória, mas deve andar. Sei que são mais baixos que os nossos, o que é natural, e deve andar entre 5 e $7 por barril. Obrigado, José Oliveira. Vamos passar agora aqui para o Frederico Martins Correia. Frederico, olhando para este tópico e os dados que nos traz José Oliveira, se tivéssemos que organizar Angola num top 10 dos países com maior custo de produção e também com os países de maior custo de exploração, onde é que o país estaria? Muito bom dia, mais uma vez. Angola não se pautava com um mau resultado. Para terem uma noção, um valor referência da Nigéria, portanto, que é o nosso maior adversário, se quisermos chamar assim, continental. Portanto, Angola há vários anos que disputa o lugar de líder de produtor no continente africano com a Nigéria, sendo que paulatinamente chegamos a estar à frente aqui há alguns anos, mas a maior parte das vezes somos o segundo maior produtor. Um custo de operação na Nigéria está hoje a rondar os $8,8 a $9,2, o que cifra sensivelmente no mesmo valor que o José partilhava connosco em relação a Angola para 2019. Também alerto aqui para o facto, José, que paulatinamente o Brasil, por algumas questões de recondicionamento salarial do conteúdo local, o custo de operação, portanto, produção extraída, veio a subir um bocadinho. Portanto, eventualmente já não estará hoje nos $5, $6 que nós tínhamos como referência, mas se calhar mais colado a uns 7, 8 que nós temos também aqui em Angola, o que isso também demonstra que Angola não está mal posicionado. Naturalmente que nós depois temos algumas referências, nomeadamente do Iraque, do Irão,
da Arábia Saudita, que muitas vezes ouvimos falar em 2, 3 dólares, mas não podemos esquecer que esses campos, e o José frisou isso muito bem e partilhou isso aqui com os nossos caros ouvintes, uma coisa é estar a falar de produção offshore, que é o que a maior parte das vezes acontece em Angola, dentro daquilo que é a operação offshore, águas mais profundas, que é o que acontece novamente em Angola, comparado com aquilo que são grandes campos com reservas consideráveis onshore, como temos no Iraque, na Arábia Saudita, e que naturalmente fazem com que o custo de produção operada, portanto, o custo por barril extraído, seja mais baixo, naturalmente, nesses campos. Portanto, naquilo que figura, naquilo que seria os países, um top 15, 20 de competitividade, de custo de barril extraído, eu penso que Angola facilmente consegue figurar no top 20 mundial. Por a posição, naturalmente, que não fica no top 20 daquilo que são os mais elevados, não é? Se olharmos para este rácio, expurgando aquilo que é produção onshore, e, portanto, focando naquilo que é produção offshore, eventualmente Angola consegue ter um preço de referência de custo de barril extraído, hoje, à data de hoje, e portanto relembro que o José explicou e muito bem, estamos aqui a expurgar o efeito do custo inicial de investimento, aquilo que muitas vezes chama o CAPEX, do que foi desenvolver os campos, estamos a olhar unicamente para aquilo que é o custo de barril extraído à data de hoje. Facilmente em offshore, a Angola consegue cifrar nos 10 primeiros a nível de competitividade do custo de operação por barril extraído. Naturalmente que é importante mantermos os nossos níveis de produção, porque naturalmente quando temos um nível de produção em declínio, aquilo que são os custos associados ao barril extraído tipicamente sobem. E porquê? Porque nós temos um conjunto de atividades que as petrolíferas têm que ter ativas, aquilo que muitas vezes chamamos de back-office, em que passa por ter uma direção financeira, uma direção de recursos humanos, uma direção de compras, uma direção de gestão de risco, uma direção de planeamento de manutenção, uma direção de gestão de logística, que esses custos são normalmente divididos, não é, pelo número de barris extraídos. Ora, quando a produção baixa, o KPI, que passa a ser o indicador, vai subir. Porquê? Porque os custos com essas pessoas, o custo com essas atividades mantém-se, mas como estamos a produzir menos, faz com que o custo por barril extraído suba. E isso, naturalmente, que é um indicador que as petrolíferas internacionais ou os investidores no setor petrolífero, nomeadamente em grupos empreiteiros com participações, naturalmente que olham para este indicador. No entanto, aquilo que é o nosso posicionamento atual em termos de barril extraído é positivo. Concordo naturalmente com o José que era importante a agência, como responsável pela concessão, ter uma visão mais alargada e profunda sobre este tema. Também será difícil, naturalmente, ir buscar aquilo que foi o investimento realizado em alguns destes blocos há 15, 20 anos atrás, e alguns deles 30. No entanto, penso que aquilo que é o levantamento e o tratamento de informação do valor de custo de operação em cada um dos blocos ativos à data de hoje é algo que a agência consegue fazer junto da Sonangol e das operadoras internacionais presentes no nosso país e que, naturalmente, daria uma chancela
corporativa e executiva e fidedigna a estes valores que nós estamos aqui a falar, que, apesar de tudo, não deixam de ser valores que vêm um pouco daquilo que é a experiência do José, do Dr. Chipep, a minha no setor, naturalmente complementado com estudos que vão ser feitos por empresas como a Deloitte, mas que, naturalmente, que era muito interessante e relevante e positivo para o país termos valores fidedignos, com uma margem de erro de 5%, máximo 10%, a serem publicados pela responsável de concessão, neste caso a Agência Nacional de Petróleo e Gás. Muito obrigado, Frederico Martins Correia. Vamos chamar a conversa o engenheiro Pedro Godinho. Engenheiro Pedro Godinho, que se junta a nós de Nova Iorque. Engenheiro Pedro Godinho, muito bom dia. Bem-vindo uma vez mais aqui ao nosso painel de petróleo e gás. A questão que lhe colocamos é exatamente relacionada com o que foi dito pelos seus companheiros de painel, como encara o custo de produção no nosso país, e já o José Oliveira dizia que não há dados, e confirma também, não há dados atuais, confirma também o Frederico Martins Correia, e por isso se calhar é mais fácil olhar para o custo da operação. Mas que dados o engenheiro poderá ter e pode partilhar com a nossa audiência sobre o custo de produção versus custo de operação? Bom dia, Joel. Bom dia, colegas de painel. Bom dia, rádio ouvintes Slack. Um especial bom dia para os membros da AmCham. Eu começaria por dizer que, de facto, os custos neste momento estão para alguns blocos estão baixos e para outros tendem a subir. E esses custos são bastante variáveis em relação aos blocos, porque, como disse aí bem o meu amigo Zé Oliveira, isso tem muito a ver com o volume de produção. Há blocos que, em função do seu declínio, naturalmente os custos vão aumentando gradualmente, e há outros que, em função da sua pujança, conseguem naturalmente manter os custos baixos, como é o caso do bloco 17, que é dos blocos com os custos mais baixos na indústria. Portanto, ia também dizer que joga favoravelmente a crise que iniciou em 2015, finais de 14 e início de 2015, joga favoravelmente essa baixa de custos, porque após o início dessa crise, as operadoras tomaram a decisão de renegociar todos os contratos. De tal forma que hoje as margens de lucro das prestadoras de serviço é quase que finas, são extremamente baixas, e associado a isso, tomou-se então a decisão também da standardização. O que é isso, standardização? É um aspecto intrinsecamente ligado a um fator, é uma estratégia que as operadoras e as prestadoras de serviços estão a seguir em utilizar uma tecnologia que se adapte a todo o processo de desenvolvimento de produção, tanto num bloco como no outro. Porque o que levou muito o agravamento dos custos de produção também, foi exatamente o conceito que cada operador trazia para o mercado. Cada operador trazia uma tecnologias bastante diversas, diferente, e que essa mesma tecnologia só poderia ser utilizada num determinado bloco, e quando se tivesse a necessidade de desenvolver outro bloco já não servia. Então, a estratégia de standardização, que é com isto dizer, uma mesma tecnologia pode ser utilizada em blocos operados pela Total, Exxon, BP e aí por diante. Isso vai fazer, o que é que isso representa? Representa uma redução dos custos, porque usando sempre a mesma tecnologia, temos aí a economia de escala. E dentro desse princípio da economia de escala, há de permitir então que um mesmo equipamento seja utilizado num ou no outro campo, e não há necessidade de gastar-se bastantes recursos
com a investigação e com exatamente os ensaios, que fomos vendo que em alguns blocos em Angola foram utilizadas as tecnologias ultra sofisticadas, o que também empolou bastante os custos. E então, associado a todos esses fatores, não haja dúvidas que os custos de produção em Angola estão razoavelmente baixos por esses dois fatores: a standardização e a renegociação dos contratos com as empresas prestadoras de serviço. Hoje, atualmente, já empresa nenhuma de serviço consegue sonhar com aquelas margens de lucro que tinham no passado. Muitas delas até estão a aceitar os contratos, não já numa condição sem lucro zero, mas pura e simplesmente para manterem as atividades no mercado. Portanto, a situação não é muito favorável para as empresas de prestação de serviços, mas, contudo, com isso conseguiu-se baixar substancialmente o custo de produção. Agora, não posso dizer de uma forma geral, em termos médios, podemos falar em termos médios, mas o que é certo é que cada bloco tem exatamente a sua especificidade e os custos vão variando exatamente em função da estratégia de desenvolvimento que cada operador seguiu. Mas é como digo, por exemplo, temos o bloco 17, os custos já estiveram próximo, o preço para produzir um barril de petróleo já esteve próximo dos $7. 8 dólares. E aí há blocos que até a presente data os seus custos ainda estão a 37. Por isso é que eu digo é relativo. Quer dizer, só é possível falar e comparar se abordarmos a questão dos mesmos blocos. Bloco por bloco, mas podemos encontrar um preço médio. Muito bem, engenheiro Pedro Godinho, muito obrigado por esta primeira aparição aqui no nosso programa. Vamos passar também para o Dr. Afonso Chipep. Dr. Afonso Chipep, o engenheiro Pedro Godinho trouxe aqui um ponto interessante, que é a questão das empresas de prestação de serviços à indústria petrolífera como fator, né, e o peso delas no aumento ou não do custo de produção. Dr. Chipep, acredita que entre os vários fatores com peso nos custos de produção do barril de petróleo, bem como nos custos de operação, que peso têm efetivamente as prestadoras de serviço? Muito obrigado pela pergunta, Joel. Eu, antes de fazer uma incursão nesses fatores, gostaria, em primeiro lugar, de situar, portanto, os ouvintes, na medida em que nós estamos perante um programa didático e é bom fazer recordar que, portanto, Angola é o segundo maior produtor de petróleo da África subsaariana, né? Com cerca de 1,49 milhões de barris de petróleo produzido diariamente, no onshore e no offshore, atrás da Nigéria, que está a produzir agora 1,7. Contudo, é bom referir que o aumento da produção nos últimos meses, portanto, contrasta com a quebra da cotação do barril de crudo no mercado internacional, que caiu dos mais de $100. Queria aqui fazer uma comparação, porque eu estive a analisar o relatório da Empresa Nacional de Petróleo de 2014, dizia eu que cifrando-se nos últimos dias, né, a $70. Portanto, hoje assistimos o barril do petróleo a cair aos $65. Portanto, eu queria dizer que a redução de custos é muito importante, na verdade, porque se termos em conta que em 2016 cada barril de petróleo produzido em Angola custava a média de $14. $14. E naquela altura, eu estou recordado que a Empresa Nacional de Petróleos, que era liderada pela senhora Isabel dos Santos, já queria, ou seja,
já havia estabelecido contactos com as operadoras no sentido de reduzir para $8 o barril. Portanto, havia disponibilidade naquela altura, onde as operadoras estavam a participar no processo de redução de custos, que também fazia parte do processo de reestruturação, e os ganhos na eficiência que eram anunciados pela Comissão Executiva da Sonangol naquela altura. Portanto, como eu dizia antes, a redução de custo é muito importante, tendo em conta que, sem isso, qualquer projeto em Angola, neste momento, é complicado. Portanto, os custos de produção terão que ser reduzidos, na verdade, para permitir que haja novos projetos. Portanto, a queda do preço do petróleo, Joel, é responsável pela queda de 34% da receita do ano passado, se fizermos uma comparação com 2014. E também há uma descida dos lucros na ordem de cerca de 45%. Portanto, aqui, e depois da análise que estive a fazer do relatório de 2014, né, a receita total da Sonangol em 2015 foi de cerca de 2,2 bilhões de kwanzas, que, arredondando em euros, dá mais ou menos aí 11,9 mil milhões de euros. Portanto, é para dizer que o cenário internacional de redução do preço do barril de petróleo veio também reforçar a necessidade de se aumentar, na verdade, a eficiência. E agora, aqui é importante que, neste caso, a concessionária, né, deverá trabalhar arduamente em conjunto com as operadoras, no sentido de se reduzir os custos de operação. Aqui também um esforço que deve ser feito, em que, e dizia-se já há um tempo atrás, que a Sonangol já tinha refletido em 2016, como eu referi há bocado, no seu relatório de contas, que uma redução dos custos de operação, equivalente a 6% face a 2015, e uma redução do custo médio do barril de petróleo de 18%. Portanto, o custo operacional médio que é ponderado na indústria petrolífera em Angola já foi, há um tempo atrás, de $7,62 por barril em 1900, ou seja, em 2016. Isso excluindo os custos de abandono de produção, e que também contrasta com os $9,32 em 2015. Estamos aqui a tentar situar as pessoas comparativamente do ano 2014 e 2015 para chegarmos até 2018. Portanto, cada barril de petróleo era vendido naquela altura a uma cotação em que o dólar estava, o barril estava em cerca de $50, $50. Portanto, o barril de petróleo angolano mais barato é produzido nos blocos, como disse, o Zé Oliveira esteve a explicar, no offshore, acho que é no bloco 1531, que é, naquela altura, de $4,73, com uma redução respectiva de cerca de 40% a 20%, mais ou menos. Agora, é importante também que devemos referir que a atratividade do setor petrolífero nacional deve ser também assegurado pela eficiência e pela redução dos custos de operar em Angola. A Agência Nacional de Petróleos, na verdade, neste momento, na minha opinião, né, devia implementar medidas e programas que permitam reduzir o custo de produção no país e de forma sustentada. E eu aqui recomendo também que a agência, junto da AGT e quiçá do Ministério dos Petróleos, para trabalharem em conjunto nos procedimentos fiscais a ser aplicado às operadoras, ou melhor, na determinação da matéria coletável do impacto sobre o rendimento do petróleo. Outra questão não menos importante, Joel, e aqui fazendo uma comparação com outros países, por exemplo,
o petróleo da Arábia Saudita é um dos mais baratos do mundo para extrair, devido também, né, como deve saber, a sua localização, que fica perto da superfície do deserto e também do tamanho dos campos. Portanto, isso torna o transporte desses barris uma parte, portanto, descomunal dos seus custos em termos percentuais, em comparação com os países onde os custos de produção são 10 a 20 vezes mais altos. Portanto, o custo médio ponderável de produção de um barril de petróleo por bloco, agora, em 2018, da análise que estive a fazer, portanto, excluído os custos de abandono, aumentou cerca de 12% para 7,53 dólares contra os 6,74 em 2017. Portanto, o aumento dos custos do barril por bloco, se o Joel me perguntar, a que deveu-se? Portanto, há bocado esteve a explicar o Frederico, também o nosso amigo, o Pedro Godinho, mas deveu-se à queda natural da produção, principalmente nos blocos 18 e 31, e o facto também de que grande parte dos blocos em produção, né, necessitar de constantes intervenções e reparação, ou seja, era necessário haver muita manutenção, né? Portanto, isso também foi um dos fatores. Agora, na análise ainda que eu continuei a fazer sobre o relatório da Sonangol no exercício de 2018, indicava que os menores custos de operação foram observados nos blocos 32, que foi cerca de 1,89 barris por bloco, e o bloco 17, acho que o Zé Oliveira já se referiu a isso, mas que naquela altura, portanto, estava a cerca de 4 dólares e 19, mais ou menos. O bloco 32 também, ao contrário de outras concessões, começou a produzir apenas no início do segundo semestre de 2018. E as infraestruturas desse bloco de produção requeriam também grandes intervenções. Penso que o Zé Oliveira vai fazer um remate sobre essas estruturas de produção. Os custos totais recuperáveis dos blocos em produção até, vamos dizer assim, o terceiro trimestre do ano foram de 41.818.837 dólares americanos. Aqui refiro-me os custos a recuperar que estão relacionados com os custos não recuperados dos anos anteriores. E, não menos importante, que eu gostaria de dar aqui um exemplo, que é o caso da Angloflex. Portanto, a Angloflex, que é uma fábrica de umbilicais de cabo de alta tensão, que o Joel deve se recordar, que foi construído, portanto, em 2003, cujo objetivo foi o de apoiar as empresas petrolíferas, né, e reduzir os custos de produção do petróleo no país e noutras regiões do continente. O que quer dizer que, se nós tivermos empresas, não é verdade, e dentro dos marcos do conteúdo local, que possam fabricar muitos dos componentes que são utilizados no onshore e no offshore, certamente que os custos de produção hão de vir cá para baixo. Daí que é importante que continuemos a bater, portanto, neste ferro do petróleo, a bater neste assunto dessa commodity, no sentido de que o conteúdo local pode vir a ser uma das grandes alavancas para que o custo de produção baixe para aqueles níveis que a Sonangol sempre desejou, que é entre os 8 e 10 dólares. Muito bem, Dr. Giuseppe, muito obrigado por esse esclarecimento. Vamos agora fazer a última ronda para cada um em dois tópicos, né? Primeiro, o tópico é a questão dos fatores que pesaram ou pesam para o aumento ou redução do custo de produção do petróleo e gás em Angola. Aqui o engenheiro Godinho trouxe aqui um ponto para a discussão que gostava que o Frederico e também o engenheiro e também o José Oliveira olhasse para isso, que é, afinal, qual é o peso das companhias prestadoras de serviço neste custo de produção, não é? E quais são outros fatores que, para além dos que mencionaram, poderão também ter aqui algum peso a nível do custo. Também, e para finalizar, gostava que cada um dissesse que medidas recomenda que sejam adotadas
para se reduzir ou pelo menos manter o custo de produção em Angola e, claro, e que impacto poderia ter esta redução do custo, quer a nível de atração de investidores, quer a nível dos que cá estão a investir ainda mais, ou mesmo se isso é indiferente. Vou começar pelo José Oliveira. José Oliveira. Well, isso é muita coisa para pouco tempo. Estamos a gravar há muito tempo. Mas eu queria ainda voltar, só lembrar aqui no Chipep, falou várias vezes em custos de produção e deve-se considerar custos de operação, estes valores todos que eu estive a dar por Maria, são custos de operação, para não fazer um bocado de confusão aos nossos ouvintes. Agora, em relação ao que o Godinho pôs da standardização, estava a lembrar aqui um exemplo que é talvez o melhor que temos no país, que é do Bloco 15, lançado pela Exxon. As estruturas de produção do Kizomba A e B são mais ou menos iguais. São standardizadas, são dois grandes desenvolvimentos e são as estruturas concebeu-se uma e a outra é praticamente uma cópia da primeira, o que baixou bastante os custos de produção no Bloco 15. Angola tentou há muitos anos, a Sonangol tentou há muitos anos standardizar a questão dos FPSOs, não teve grande sucesso. Conseguiu que se introduzisse algumas alterações na concepção dos FPSOs, mas não conseguiu a standardização que pretendia, que era um fator de baixa de custos. Agora, em relação ao que o conteúdo local pode baixar de custos, depende. Eu acho que nós já perdemos muitos anos. Se nós tivéssemos trabalhado a sério no conteúdo local, quando fomos crescendo na indústria petrolífera, nos anos 90 e no virado século, hoje, com certeza, tínhamos um conteúdo local bastante maior e tínhamos um conteúdo local que, em muitos aspectos, podia competir em preços. Como não trabalhamos devidamente e não criamos um conteúdo local com dimensão e capacidade, salvo raras exceções, hoje é um bocado difícil para a gente ir conseguir que o conteúdo local faça baixar os preços muito. Claro que há algumas coisas que se podem fazer e, por exemplo, acabar com situações anómalas. Nós, por exemplo, temos um navio sonda novinho em folha, parado há 8 meses na Namíbia, à espera de um contrato. Ora, isto é um bocado inadmissível. Mas não é Angola? Qual é? Quem tem esse navio sonda? É da Sonangol. Ok. Navios da Sonangol, dos dois navios sonda que se compraram, finalmente um está a trabalhar para a ENI já há uns meses, mas o outro está parado. E está na Namíbia porque manter um navio parado aqui, o navio é muito mais caro que na Namíbia. Isto também é outra anomalia dos nossos aspectos fiscais e legais e coisa. É curioso, mas fica mais barato a Sonangol manter a empresa de sondagem, manter o navio parado na Namíbia em Office Bay do que mantê-lo aqui na Baía do Guarda ou na Baía do Lomito. Isto são outras anomalias que nós podemos resolver. Aliás, nos serviços há algumas coisas que há duplicação, lançam-se importes que depois são cobrados como custos e são cobrados como custos com benefício, o que faz o país perder alguns milhões de dólares, que é uma coisa que ainda não foi resolvida e que as companhias de serviços e a própria Sonangol já alertou muitas vezes o Ministério das Finanças sobre esses aspectos. Quais impostos, por exemplo? Um exemplo. Não tenho assim agora de cabeça, mas há várias coisas. O que pagam os navios sonda, por exemplo, e as sondas, o que pagam que depois entram nos custos. Okay. E depois os custos de desenvolvimento têm prémio ao investimento. Portanto, suponhamos, eu pago, um navio sonda paga um tanto de taxa. Suponhamos que pagou 1 milhão por ano. Esse 1 milhão por ano é pago pelo operador. Mas o operador, se o navio está a trabalhar em desenvolvimento, vai ter um prémio de 30% ou 40% ou 50% sobre aquele investimento, porque é um custo de desenvolvimento. Então o país vai perder 500 mil dólares. Não perdia se aquele imposto não existisse. É um exemplo, mas há vários casos que este é talvez dos mais graves que têm de ser vistos. O que é que baixa os custos de produção futuros? A perfuração, o drilling, como diz em inglês, o drilling, a perfuração é um dos maiores componentes nos custos de desenvolvimento. Claro que os equipamentos, o FPSO
e instalação de pipelines e equipamentos submarinos também é a maior fatia, mas o drilling para o desenvolvimento, especialmente quando há bastantes furos a fazer, 40, 50, com casos do Bloco 32, por exemplo, os caombos vão ter no final 62 furos. Os custos do drilling são muito importantes para baixar custos de produção. E os custos do drilling variam a nível internacional. Quando o petróleo está muito alto, os custos do drilling são altos, e quando o petróleo está um pouco mais baixo, os custos do drilling são baixos. Neste momento, os custos já começaram a subir do drilling, mas ainda estão baixos, porque ainda há muito navio sonda ou plataformas flutuantes de perfuração sem trabalho. Mas esta janela de boa oportunidade para contratos de drilling, penso que não vai durar muito tempo, porque se o petróleo se mantiver a 60, 70 dólares, a atividade a nível mundial aumenta e, portanto, os custos de drilling para o ano já serão, se calhar, um pouco mais elevados. Coisas que nós não fizemos, por exemplo, e que baixavam um pouco os custos de operação, é, por exemplo, a questão da manutenção dos navios chamados supply boats, os navios de apoio à produção. Angola chegou a ter 80 navios de apoio à produção, e quando eles tinham de fazer reparações, tinham de ir à África do Sul. Várias vezes tentou, dentro da Sonangol, ou algumas ideias, se montar no Lubito, que tinha condições, um estaleiro para reparação de navios. Infelizmente tivemos ofertas coreanas para apoio nisso, mas os processos não andaram, por mais decisões estratégicas. Entretanto, fomos construir ali em Porto Ambuim uma grande estrutura, porque íamos beneficiar muito em colocação de equipamentos dos FPSOs e não sei o quê, que se fizermos aqui as contas a sério, se calhar encarecemos foi os custos dos FPSOs que por lá passaram para montar equipamentos. Então, o investimento que está estabelecido já há imenso tempo. Ora, a reparação de navios de apoio à produção não ia estar sempre a trabalhar com mais ou menos navios, ia dar emprego a muita gente, e era uma maneira de desenvolver conteúdo nacional acessível ao país. Acho que, para não vos roubar o tempo que está aos meus colegas, acho que por hoje fico por aí. Muito bem, obrigado, José Oliveira. Vamos aos outros pedir apenas as recomendações, não é? Já só nos restam por aí 9 minutos, então vamos dar 2 minutos a cada um para, pelo menos, fechar este tópico fundamental, que é as recomendações, não é? Afinal, que medidas recomendam que sejam adotadas para, primeiro, voltarmos a calcular o custo de produção e depois, em função dos números altos e uma vez confirmados, reduzir os custos de produção? O que é que cada um dos senhores recomenda? Eu lembro que quando a NPG foi criada, o engenheiro Paulino Jerónimo falou que um dos focos era esse, né? A redução da produção em Angola, e que a estratégia passava também por partilha de alguns serviços, né? E assim isto ajudaria a reduzir os custos. Mas vou para Frederico Martins Correia. Frederico, que medidas recomenda que sejam adotadas para, primeiro, voltarmos a calcular efetivamente, e temos um número oficial, a nossa concessionária precisa de olhar também para isto, sabemos que está muito ocupada, né? tem que trazer investidores, tem tema de conteúdo local, mas tem que fazer, não pode deixar cair as outras questões que são, de igual modo, importantes. Vamos então perguntar ao Frederico que medidas recomenda para que tenhamos um custo de produção mais controlado e, se calhar, muito mais baixo. E mais atraente, obviamente. Bom, João, então em face ao tempo, eventualmente o que eu faria, ou sugeria que eventualmente se possa fazer, acho que dentro daquilo que é a confidencialidade destes temas, eventualmente a agência pode trabalhar junto da Petrolífera Nacional, Sonangol, e dos operadores internacionais presentes no país, tentar obter informação daquilo que é os seus custos e, eventualmente, tratar essa informação de forma a conseguir fazer aqui uma baliza entre aquilo que são os custos médios por barril extraído.
ok? Portanto, aqui digo uma baliza, portanto, ter aqui um limite mínimo e um limite máximo que permitisse garantir a devida confidencialidade a quem forneceu os dados, neste caso aos operadores, e ao mesmo tempo proteger também a agência daquilo que é a sua inferência, porque ao fazer este trabalho, naturalmente pode haver algum erro e a agência deve estar a salvo daquilo que é a informação que publica, é uma informação fidedigna e que está devidamente enquadrada com uma margem de erro. Por outro lado, os operadores que tivessem acesso a essa informação saberiam que a informação que estavam a ver teria uma margem de 5, 10 ou 15% de erro. Eu penso que se trabalharmos numa faixa de 10 a 15% de erro de margem, permite perfeitamente garantir a confidencialidade por parte dos operadores que fornecem a informação e, ao mesmo tempo, já garantir algum rigor e conforto naquilo que a agência trabalha e, ao mesmo tempo, aquilo que os investidores leem como valor base. Pegando nisso, eventualmente, o que eu faria a seguir era, linkando aqui um bocadinho com uma conversa que tivemos há 2 meses atrás, quando falámos do conteúdo local e que o José falou há poucos minutos, e, eventualmente, pegar naquilo que foram a prestação de serviços, e que o Pedro Godinho falou muito bem hoje também, no seu peso e a relevância no custo, no OPEX, portanto, no custo de operação, pegando no trabalho, que era o levantamento de custo de operação por bloco, a informação obtida através dos operadores, e, eventualmente, identificarmos quais é que são as grandes prestações, rúbricas de prestação de serviços externos, portanto, que não quadros das petrolíferas que estão a trabalhar offshore, mas sim que as prestadoras de serviços fazem para as petrolíferas, e, eventualmente, vermos quais é que são aqueles que estão maioritariamente a ser feitos por empresas estrangeiras, ou empresas estrangeiras com forte ascendente nacional, ou aquelas que são unicamente nacionais. E, eventualmente, criar aquilo que eu já tinha sugerido aqui há uns tempos e que acho que faz muito sentido e era profícuo para o país e para a indústria, que era termos uma bolsa de prestadores de serviços nacionais que estão identificados ao longo daquilo que são as suas atividades como certificados para garantir o compliance das atividades de acordo com aquilo que são os estándares internacionais desta indústria e, portanto, paulatinamente, irmos fomentando o conteúdo local que, a médio e longo prazo, vai baixar o custo de operação. E digo a médio e longo prazo porque o José tocou num ponto e muito bem. Muitas destas empresas hoje têm alguma dificuldade em ser competitivas à data de hoje, porque ainda estão a recuperar daquilo que foi o seu custo de instalação e desenvolvimento dos seus quadros para estarem certificados para trabalhar como uma operadora internacional. E, portanto, naturalmente que às vezes fica difícil terem preços tão competitivos como empresas que estão com uma dispersão por todo o mundo e que, portanto, facilmente conseguem também eles próprios diluir os seus custos de operação. Resumindo, eu passava por estes 3 pontos. A agência tentar trabalhar levantamento e tratamento de informação junto dos operadores. Com base nesse levantamento e tratamento de informação, podermos dar publicar um dado indicativo daquilo que é o custo de operação. Com aquilo que nós fazemos de trabalho de levantamento de informação desse custo de operação, ver quais é que são as grandes rúbricas de serviço que as empresas nacionais poderiam ter ascendente e um trabalho proficiente, e com base nesse trabalho proficiente, fomentar este conteúdo local e, paulatinamente, o custo de operação vai baixando de forma natural. Muito obrigado, Frederico Martins Correia. Vamos passar para o Dr. Afonso Chipep. Dr. Chipep, quais as suas recomendações? O que é que pode ser feito para termos o mais breve possível um indicador do custo da produção e, obviamente, as recomendações, Dr. Chipep, e as recomendações. 2 minutos.
Sim, senhor Joel, muito obrigado. Eu rapidamente queria fazer passar a visão de fora de alguns analistas e economistas e engenheiros que têm em relação a este assunto. Alguns analistas dizem que o atual concessionário diz que perdeu competências resultado da sua formação prematura e não tem ferramentas para determinar o valor do custo do óleo atual. Portanto, são cogitações de pessoas de fora. Eu tenho outra ideia. No entanto, também apresentam outros fatores que destruíram a competitividade em Angola, que é, como são os casos da desdolarização da economia de Angola. Dizem eles que, ao ser aprovado o decreto, estou-me a referir o decreto 1017 de parcerias e o 8618 dos plafons, dizem eles que, ao aprovar este decreto, o governo angolano e o Fundo Monetário condenaram as empresas angolanas e estrangeiras ao dispor dos bancos. Outra questão também é que as empresas angolanas perderam competitividade, como disse há bocado, né? Condenando a sociedade a uma situação a que nós assistimos hoje, a falta de emprego, enfim. E que não entendem como é que se cometeu um erro, né, ao ser aprovado os dois decretos que eu me referi há bocado. Outro fator também que é o Kwanza convertido. Alô, doutor Chipep, neste programa temos que trazer fontes que se possam citar, né? Fontes não citadas não são sérias e, portanto, não são relevantes. Eu já falei com algumas pessoas que já tentaram pedir-me que falasse e eu disse, olha, enquanto o senhor não der a cara, pelo menos nos meus programas, eu não passo. As pessoas têm que se habituar a dar a cara, a dizer as coisas. Doutor Chipep, se quiser citar alguém ou um livro, tem que dizer qual é o livro ou qual é a pessoa. Senão o dado não é relevante e não é aceito aqui no nosso painel. Correto. Então, ficamos só nos fatores que nós achamos como sendo importante, que é, portanto, que eu acho, né, que é a estratégia, né, de exploração e produção petrolífera, que é, portanto, o aumento da nossa capacidade de produção, por um lado, e por outro lado, continuo a situar-me naquilo que eu acho que vai, diríamos assim, capitalizar o empresariado nacional, vai capitalizar as empresas nacionais, que é, portanto, potenciar as empresas através de um grande instrumento que nós temos hoje nas mãos e que custa, noto que custa sair na prática, que é o conteúdo local. Portanto, eu acho, e volto a repetir, Joel, que o instrumento mais importante que nós temos hoje para, diríamos assim, dar um passo adiante no que diz respeito ao desenvolvimento, à criação de novos postos de trabalho, à criação de emprego para a juventude, ao aumento da produção e mesmo na redução dos custos de produção, acho que é o conteúdo local. Portanto, esta é a minha visão. Vamos continuar a insistir que o conteúdo local é a porta, é a chave para a resolução de muitos dos problemas que nós temos no setor petrolífero, a referir ao aumento da produção e muito bem, doutor a capitalização do empresariado nacional. Vamos ouvir. Sim, diga, por favor. Muito bem, muito obrigado, doutor Chipep. Vamos avançar para o engenheiro Pedro Godinho. Engenheiro Pedro Godinho, que recomendações tem a nível, aqui no final deste debate? O que é que se pode fazer para termos definitivamente um custo de produção primeiro analisado, né, e reconhecido por todos, já que José Oliveira disse no início que não temos, não é, um custo atual de produção, e obviamente, porque a concessionária não tem esse dado também, mas que recomendações temos para ter este dado e, claro, se for alto, o que é que se pode fazer para reduzir e torná-lo mais atrativo para cada vez mais investimentos? Não, João, há alguns aspectos que têm que ser levados em conta, não é? O país não pode de maneira nenhuma, num dado momento, não ter informações estatísticas do que está a acontecer na indústria, sobretudo numa indústria estratégica como o oil and gas. Agora, portanto, o que eu acho que se tem que fazer é apostar exatamente na afinação dos dados estatísticos, e isso é responsabilidade da agência. Portanto, acredito que deverão ou estarão a trabalhar nesse sentido. Agora, o segundo aspecto, o segundo aspecto que
pode contribuir grandemente na redução dos custos de operações é a eficiência. Joel, a eficiência. Nós temos blocos em Angola com grandes capacidades de produção, mas devido às decisões ineficientes por parte de quem os opera, naturalmente a produção mantém-se sempre naquele nível extremamente baixo, quando com alguma dedicação, pragmatismo e entrega, esses níveis de produção podem até muitas vezes serem duplicados, triplicados ou quadriplicados. E como sabemos que o custo de operação é inversamente proporcional ao volume de produção, isso é, qual maior for o volume de produção, mais baixo se torna o custo de operação. Portanto, havendo eficiência nesse sentido, aí estaremos a ver os custos a baixar. Outro aspecto também, partilha dos recursos entre os vários operadores. Vou dar-te um exemplo. Havia no passado, e tenho a impressão que isso já está a ser analisado ou já está a ser implementado através da CEPA. No passado, cada operador tinha os seus meios de apoio. Por exemplo, os supply boats, os barcos de suporte à produção, que garantem exatamente o abastecimento logístico das plataformas. Cada um tinha o seu, e muitas das vezes esses supply boats tinham contratos fixos, estanques, e muitas das vezes os supply boats estavam em stand-by, sem nada a fazer. Mas como esses são custos operacionais e são recuperáveis, naturalmente os meios foram ficando, quer dizer, numa inércia que, no fim de tudo, representam custos elevadíssimos ao país. Portanto, quando puder haver essa partilha dos mesmos equipamentos poderem ser utilizados por um e por outro operador, vamos entrar então nesse aspecto de economia de escala. E isso vai facilitar muito, isso vai baixar bastante os custos de produção. O terceiro aspecto que eu já disse aqui também era a standardização, a padronização da tecnologia que é utilizada tanto num bloco como no outro bloco. Isso vai ajudar a baixar os custos de produção, porque aqui o Zé Oliveira mencionou um exemplo prático do bloco 15, o Carrom A, o Kizomba A e o Kizomba B. Portanto, são esses aspectos, esse é o terceiro aspecto, que poderá contribuir em grande medida a baixa do custo de produção. Quarto aspecto, e aí já não depende da indústria, depende exatamente da nossa liderança, apostar na produção interna, em termos de indústria. Ô Joel, se precisarem de um parafuso ou uma porca agora, tem que requisitar essa porca lá fora, adquiri-la lá fora, e mandá-la vir via DHL ou via os meios logísticos que o dispõem. A porca leva quase 1-2 semanas a chegar aqui. E se essa produção estiver interrompida por falta dessa porca, naturalmente que acabamos não tendo eficiência na produção. Então, são esses fatores que são importantes levar em conta. Por exemplo, o relançamento da indústria siderúrgica. Por exemplo, eu posso dar um exemplo. Houve aqui um bloco em que 4 poços, uma plataforma teve shutdown, fechada, exatamente porque não haviam subsalentes para repararem ou fazerem a manutenção do compressor. Fecharam 3 ou 4 poços que estiveram fechados, numa razão de quase 1.000 e tal barris dia, porque não tinham filtros, os filtros de óleo, os filtros de ar para poderem substituir. Portanto, eu volto uma vez mais aqui a falar na eficiência, segundo aspecto, e na capacidade de produção interna do país, na industrialização do país. Foi assim que o Brasil se desenvolveu e hoje é uma nação que, em termos de petróleo, o petróleo dá cartas, e inclusive tem uma tecnologia que foi inventada por eles. A árvore natal do SAPSI, o SAPSI subaquática, foi trazida exatamente pelo Brasil. E hoje continuamos a utilizar essas tecnologias.
o país temos que apostar no desenvolvimento industrial do país para apoiar não somente a indústria do óleo e gás, como o país no seu todo. Muito bem, engenheiro Pedro Godinho, muito obrigado a todos. Vamos agradecer por mais uma edição deste nosso painel. Como todos sabem, regressa, se Deus quiser, recebemos todos no próximo mês, José Oliveira, também Frederico Martins Correia, engenheiro Pedro Godinho, Afonso Chipep. Muito obrigado. Vamos agora simplesmente aqui despedir, não é? José Oliveira, muito obrigado pela sua disponibilidade. Esperamos contar consigo em próximas ocasiões. Obrigado. Bom dia, ouvintes. Bom programa. Frederico Martins Correia, muito obrigado. Esperamos contar consigo em próximas ocasiões. Muito obrigado. Uma boa semana para todos e saudações aos meus colegas de painel e a todos em casa. Dr. Chipep, muito obrigado. Continuação de excelente quarta-feira e esperamos contar consigo em próximas ocasiões. Dr. Chipep. Está sem som. Muito obrigado, Joel. Bom dia aos ouvintes. Obrigado mais uma vez pela oportunidade e sempre disponível para, portanto, debatermos questões em volta daquilo que é o nosso principal commodity, o petróleo. Muito obrigado. Engenheiro Pedro Godinho, muito obrigado. Até a próxima. Obrigado, Joel. Obrigado, ouvintes lá. Obrigado, colegas de painel. Bom dia a todos. Ok? É assim, caro ouvinte, obrigado por estar sintonizados no 95.5 FM. Esse programa está também no nosso canal de YouTube, AmCham Angola, e lá vai encontrar também esta informação. Se não conseguiu acompanhar ou se não consegue acompanhar, vá ao nosso canal de YouTube, da AmCham Angola, e vai encontrar esta informação a todos. Continuação de excelente quarta-feira. Nós voltamos na próxima semana com mais um tema. Um abraço. Até lá. A hora da AmCham Angola. A hora da AmCham Angola, o seu magazine de negócios. Acompanhe aqui todas as novidades sobre as relações comerciais, educacionais e culturais entre Angola e os Estados Unidos da América. A AmCham Angola está afiliada à Câmara de Comércio dos Estados Unidos da América, a maior organização de negócios do mundo, representando mais de 3 milhões de empresas em vários setores e países. A hora da AmCham Angola. Todas as quartas-feiras, das 10 às 11, nos 95.5 FM. Luanda, Antena Comercial.